Fala pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre declividade, tá? Então, declividade é, algumas vezes parece também como inclinação. Ela é uma relação entre a distância vertical. Na distância vertical também você coloca aí como é, diferença de nível, tá? Vou colocar entre parênteses aqui, ó, tá? Que é distância vertical, tá? Ou na verdade vou colocar uma barra aqui, ó, tá? Distância vertical, diferença de nível. E a distância horizontal, tá certo? Então, olha só, a relação entre a distância vertical ou diferença de nível e a distância horizontal, tá? Então, veja bem, se eu tiver aqui, olha só, é, vou desenhar aqui uma distância horizontal, tá? Tem aqui um segmento AB que eu vou dar um nome daqui a pouco. E aqui uma distância vertical, tá? Então vou colocar aqui, ó, aqui A e aqui, olha só, B. Se você imaginar que o terreno, olha só, esteja aqui, olha só, passando aqui, na verdade eu vou colocar até de outra cor aqui, ó. Ele não tá deixando passar. Mas vamos lá. O terreno horizontal, vamos supor um terreno aqui, ó. Imagine aqui, ó. Pá, terreninho aqui, ó. Tá? É, a relação aqui desse segmento aqui, ó, deste ponto, tá? Deste ponto daqui até aqui, olha só, que é este ponto aqui, daqui até aqui é a distância horizontal. Distância horizontal, tá? Distância horizontal de A para B. Que isso aqui tudo tá no plano vertical, tá? Ó, distância horizontal. Aqui é a distância vertical de A para B, ó. Se eu pegar, olha só, aqui o nível de A. Se eu pegar outro nível aqui que passa por B, essa diferença aqui é a distância vertical, diferença de nível. Então, isso daqui, olha, é a diferença de nível. Então, se eu pegar agora um segmento, né, para fechar, opa, para pegar aqui, olha só, uma distância de A para B, seria uma distância o quê? Inclinada, tá? Ó, se aqui é a distância horizontal, aqui é a distância vertical. Isso aqui tudo vendo em perfil, tá? E aqui seria o que? Uma distância inclinada, né? Ou distância espacial. Então tá aqui, olha só, distância, opa, seria uma distância inclinada. Então seria uma distância inclinada. Só que aqui, olha só, eu teria o que? Um alfa. Um alfa, que é um ângulo de inclinação, ou seja, está mostrando a inclinação desta reta em relação a esta reta horizontal, ou este plano horizontal. Se fosse um plano aqui inclinado,
ele estaria plano inclinado porque ele tem esse ângulo alfa de inclinação, inclinado em relação ao plano horizontal. Então, essa linha aqui está inclinada em relação a essa linha horizontal, que seria a inclinação de uma reta, tá? E aí você fala o seguinte, pô, como que eu faço aqui, ó, que eu relaciono? Eu tenho que, olha só, vou escrever aqui também, distância inclinada, tá? Então tem, olha só, a distância horizontal, a diferença de nível, distância vertical e a distância inclinada, tá? Do segmento AB. Qual relação matemática que eu posso utilizar aqui, trigonométrica, qual função trigonométrica que eu posso utilizar para determinar este ângulo de inclinação ou de altura, que é um ângulo vertical? Eu posso utilizar o quê? Olha, eu posso utilizar tangente. Ó. Tangente de alfa vai ser igual ao quê? Ó, tangente de alfa é o quê? Cateto oposto, que é diferença de nível, sobre o quê? Distância horizontal. Não é? Olha só. Tangente de alfa, que aqui não é um triângulo retângulo. Aqui não é um triângulo retângulo. Aqui seria um B'. Ó, seria um B' aqui. Isso daqui não é um triângulo retângulo? Se é um triângulo retângulo, eu posso usar o quê? Função trigonométrica. Então, tangente de alfa é igual ao cateto oposto, que é diferença de nível, que é distância vertical sobre distância horizontal. Então, mostra o que? A inclinação desta reta, tá? A inclinação deste plano. No caso aqui, uma reta, tá? Um plano seria saindo aqui na tela do monitor. Né, tendo um plano inclinado aqui em relação a essa horizontal. Então, olha só, se tangente de alfa é igual a diferença de nível ou distância vertical sobre distância horizontal, se eu quisesse o valor, e lembrando que aqui, olha só, qual seria a unidade? Metro, diferença de nível metro, dividido pela distância horizontal, metro. Tá? É dimensional. Ou você poderia colocar metro por metro, tá? E aí, você fala assim, tipo, mas eu queria achar esse ângulo de inclinação aqui. Eu tenho uma distância horizontal que eu medi e eu tenho a diferença de nível ou distância vertical que também eu medi. Então, você pode utilizar a função inversa. Então, a alfa vai ser o quê? A alfa vai ser igual a arctangente de quem? Diferença de nível sobre distância horizontal, tá? Então, vou colocar aqui, ó, entre parênteses também. Então, uma vez medido aqui a distância horizontal e a diferença de nível, se você tiver essas duas grandezas, você consegue calcular o ângulo de inclinação, tá? Basta fazer arctangente, diferença de nível sobre distância horizontal. Então, eu calculo alfa, que é este ângulo de inclinação. Tá. Repara o seguinte, que esse tangente de alfa aqui, tá? Esse tangente de alfa, ele... Vou replicar aqui, ó. Esse tangente de alfa aqui também recebe o nome de I, de inclinação, tá? A inclinação é uma relação entre a diferença de nível ou distância vertical e a distância horizontal. Isso mesmo. Só que essa inclinação também, às vezes, é chamada de D, tá? De declividade, ó. Tá? Eu tinha posto aqui declividade e inclinação. Então, vou colocar aqui, ó.
Então tem aqui. O que acontece? Tangente de alfa é igual ao I, onde o I aqui é inclinação e o D de declividade. Eu vou chamar o D de Dzinho, tá? De declividade, Dzinho. Inclinação de Izinho aqui, tá? Que é igual a Dzinho, que é igual a diferença de nível sobre distância horizontal. Repara o seguinte, que a inclinação e a declividade, tá? Dado adimensional, ou metro por metro. E aí você fala o seguinte, foi, pô, normalmente eu vejo isso daqui em porcentagem, né? Então, basta multiplicar esta relação aqui por 100. Então, eu vou repetir aqui, olha só. E aí eu coloco esse símbolo aqui, ó, de porcentagem, que é igual a D por cento, que é a diferença de nível sobre distância horizontal vezes 100. Então, tá essa equação. Quando eu falo assim, eu quero a declividade em porcentagem, é o que? Diferença de nível dividido pela distância horizontal vezes 100. E aí você fala o seguinte, qual que é a interpretação aqui da declividade dada em porcentagem, ou a inclinação em porcentagem, tá? Se eu falar para você o seguinte, ó, eu tenho, vamos supor que essa declividade seja, tá, de 10%. O que que isso implica, tá? A declividade ser 10% implica que você vai pensar da seguinte forma, em 100 metros de DH, ou seja, em 100 metros de distância horizontal, tá? Você tem o que? 10 metros de diferença de nível ou distância vertical, tá? Sempre assim, tá? Aí você fala, pô, se você sabe que declividade, né, eu interpreto desta forma, você pode falar o seguinte, a declividade é a relação que de 100 metros da distância horizontal para d metros na distância vertical. E aí você fala o seguinte, pô, tá bom. Então se eu tiver aqui, olha só, se eu medir a distância horizontal, tá? Se eu medir a distância horizontal de 45 metros, tá? 45 metros foi a distância horizontal que eu medi e medi uma diferença de nível ou distância vertical de, por exemplo, 4 metros, tá? 4 metros. Aí se eu perguntar para você, qual que é a declividade? Pô, aí você vai fazer, você sabe que, olha só, a declividade é uma relação de 100 metros de distância horizontal por d metros na vertical. Então tá. Então você faz o seguinte, ó, em 100 metros de distância horizontal, você tem quantos metros na vertical? Você tem d metros na vertical, não é? E aí, você fala o seguinte, quantos você sabe que você mediu aqui, ó, dados de campo? Você sabe que mediu que você tem 100 metros de distância horizontal, 45 metros de distância horizontal aqui, ó. Então coloca aqui, ó, 45 metros. Você tem quantos metros de diferença de nível, tá? Você tem 4 metros. Então, o D vai ser igual ao quê? 4 vezes 100, tá? 4 vezes 100 dividido por 45 metros, tá? Agora, olha só. Então, em 100 metros, você tem D. É uma distância medida na vertical. É um deslocamento na vertical. E no campo, você mediu 45 metros de distância horizontal e uma diferença de nível
de 4 metros. Então ficou aqui ó, na regrinha de 3, olha só. Regra de 3 simples. Ficou 4 vezes 100 dividido por 45. Você pode fazer o seguinte, ó. 4. Isso daqui, olha, aqui fica metros, tá? 4 metros vezes 100 metros. E aqui 45 metros. Não é isso? E aí, o que, que você vai fazer aqui, olha só. Se você colocar aqui, ó, que o D vai ser igual 4 dividido, ó, entre parênteses, 4 dividido por 45 vezes 100, não é a mesma coisa? 4 dividido por 45 vezes 100 é a mesma coisa que está aqui, ó, 4 vezes 100 dividido por 45. Agora, olha só, o que, que é 4? 4 metros é a diferença de nível, não é isso? E 45 metros é a distância horizontal. Olha só essa equação aqui. 4 é a diferença de nível. DH é essa daqui, vezes 100. Então, isso daqui logo é o que? É a declividade já dada em porcentagem. Tá certo? Então, olha só, você tem que lembrar sempre que a declividade é uma relação que, se fosse lá, igual eu coloquei aqui, 10%, você analisa como em 100 metros de distância horizontal. Neste caso aqui, como é positivo, você tem 10 metros, você subiria 10 metros de distância vertical. Tá? Você subiria 10 metros. Então aqui, olha só, qual que seria o resultado? Né? Qual que seria a declividade aqui? Repare, o que eu fiz? Eu fui em campo, medi distância horizontal, diferença de nível, e por essa relação aqui eu calculei a inclinação ou declividade em porcentagem. Porque a inclinação pode ser em termos de valores angulares, obtidos dessa forma aqui. Ó. Então, eu tenho o seguinte, ó, qual é essa declividade? Né? E aqui eu coloco aqui em porcentagem. Vai ser igual 4 dividido por 45 igual vezes, isso aqui já seria a inclinação à declividade, mas eu normalmente eu mostro a declividade em porcentagem, ou inclinação em porcentagem. Então, vezes o que? 100 igual opa, 4 dividido por 45 igual vezes 100. Tá? É alguma forma de representação disso aqui, ó. Deixa eu ver. Então, se eu fizer aqui, olha só, 4 vezes 100 igual dividido por 45 vai me dar, opa, por 45 vai me dar a porcentagem, que é 8,89, tá? Então, 8, tá? 8,89%. Da mesma coisa, o que? Da mesma forma, esse resultado aqui, tá? 45, a gente viu que isso daqui é igual a isso, tá certo? Aí você fala o seguinte, tá, beleza. E eu gostaria de saber agora, eu sei que a declividade vale 8,89%, tá? Você vai fazer, isso aqui você interpreta como, olha só, em 100 metros de distância horizontal, você sobe 8,89 metros, né? Em 45 metros de distância horizontal, eu subi 4 metros. Subir porque a diferença de nível é positiva, tá? Então, de 1 para o 2, você vai subir.
E aí você fala, pô, e qual que é o alfa, tá? O alfa vai ser igual ao que? Arctangente de quem? Diferença de nível, ou distância vertical, dividido pela distância horizontal. Então, você vem, faz aqui, olha só. Qual que é a vou substituir os valores. Diferença de nível 4 metros. Distância horizontal 45 metros. Tá em tempo aqui ainda, pessoal. Vou corrigir aqui, olha só. Aqui é distância vertical, tá? Então corrigindo, ó, substituir distância horizontal por distância vertical, tá? Então diferença de nível ou distância vertical. Então arctangente disso aqui vai me dar o valor angular. Então usando a calculadora, vai ser o que? Olha só. Para usar a função arctangente é tan menos 1. Então vai ser o que? 4 dividido por 45 igual. Agora olha só, shift e aperto tan, porque vai acessar essa tan menos 1. Tan então a menos 1 de quem? Da resposta. Então dá isso aqui, olha só. Em termos angulares, 75 graus, tá? 57 minutos, 49,52 segundos. Se quiser grau decimal, olha só, 75,96 graus, tá? Ou coloca as casas decimais, né? Normalmente é expresso em grau, né? Então 75, vamos colocar duas casas decimais. Então é 75,96 graus. Ou você coloca aqui, ó, é 75,57. 75 graus, 57 minutos e 49,52 segundos, tá? É, é isso aí. Então, treine, tá? A gente viu o que? A gente viu o conceito relacionado aí a declividade, inclinação. Sabe qual que é a inclinação dessa rampa, né? É a relação da distância vertical e a ou diferença de nível e a distância horizontal, né? A gente viu que tangente, olha só, tangente de alfa é o que? Cateto oposto, que é a diferença de nível sobre distância horizontal. Então, alfa, que é este ângulo aqui, que é a inclinação desta reta, tá? É o que? O arctangente da diferença de nível sobre distância horizontal, tá? Vimos também que a tangente de alfa é o que? É a diferença de nível sobre distância horizontal é igual a I, que é a inclinação, ou D, de declividade, que é igual a essa relação, diferença de nível sobre distância horizontal. Para eu ter a inclinação em porcentagem, a declividade em porcentagem, que às vezes aparecem os dois termos, basta pegar a diferença de nível dividido pela distância horizontal vezes 100, tá certo? E como você interpreta? Por exemplo, x, né, mais uma vez, x metros, x por declividade, declividade aqui é igual a x%. Isso implica que, olha só, você, em 100 metros, que isso aqui é constante, em 100 metros de distância horizontal, você sobe o que? Ou desce, aqui no caso se for positivo, você sobe, se for negativo, você desce x metros, tá? Então, em 100 metros de DH, você sobe ou desce x metros. Então, se você medir em campo a distância horizontal e a diferença de nível, você consegue calcular a declividade em porcentagem, tá? Você consegue também calcular o ângulo de inclinação desta rampa, tá? Ou de uma reta.
que é igual a arco tangente da diferença de nível sobre distância horizontal. Na calculadora, você, para calcular arco tangente, você tem que apertar Shift Tan. Por que Shift? Para acessar essa segunda função que está aqui em cima. Sem o Shift eu não consigo acessá-la. Então você aperta todas essas funções aqui, olha só, que estão em cima. Você acessa, você consegue acessá-las utilizando o Shift. Então, Tan-1, Shift, Tan-1. Quer ver? Olha só, Shift, Tan-1. Ou, na verdade, vou colocar aqui, ó, Shift, Tan, que é Tan-1. Se você não apertar Shift, olha só, vou apertar Tan, tá certo? Se eu quiser Tan-1, se eu quiser arc-cosseno, Shift, esse aqui, arc-seno, Shift, essa tecla de seno, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido, tá? De onde que a gente tirou essas equações e como que a gente interpreta essa diferença de nível. Forte abraço, até mais.